falar agora sobre a região sul, falando sobre o tema, a população e as condições de vida, e a gente sabe muito bem que quando se fala de região sul, a gente já discutiu em outros momentos o nível de vida. Nós estamos falando de uma região, devido à questão cultural, a cultura é diferente, né, o clima da região é diferente, então o estilo de vida é diferente. Trata-se de uma região que é bem desenvolvida, ela só perde em desenvolvimento industrial para a região sudeste. É uma região que foi colonizada por muitos europeus, logo depois, quando houve a necessidade de mão de obra no território brasileiro. É uma região cujo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, também é grande, né, mais alto comparado com outras regiões. E aí a gente vê que a concentração urbana das capitais, das 3 capitais dessa região, como, por exemplo, Curitiba, capital do Paraná, Florianópolis, capital de Santa Catarina, e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, são cidades onde há uma diferença populacional. De que maneira? Porto Alegre, por exemplo, uma cidade que é capital do Rio Grande do Sul, mas torna-se a mais populosa. Por quê? Porque lá nós temos uma concentração urbana muito grande. Em volta da capital, nós temos as cidades, das quais nós chamamos cidades que compõem a região metropolitana. E isso agrega número populacional, né, para a região metropolitana. Sendo assim, a cidade de Porto Alegre conta com 34 municípios em sua volta. Nessa imagem, nós temos aqui, né, os 34 municípios. Não se preocupem, que não faz parte de questão de prova perguntar quais são os municípios em volta de Porto Alegre. Mas é importante nós sabermos que, comparando Porto Alegre às outras 2 capitais da região sul, nós temos uma cidade mais populosa. A cidade de Curitiba também é bastante populosa, diferente da capital Florianópolis, capital de Santa Catarina. Por quê? Porque Florianópolis é a capital, mas ela contraria os aspectos populacionais de todas as outras capitais do Brasil. Onde é capital, normalmente nós temos um volume maior de população. Não é o que ocorre no estado de Santa Catarina. E aí a gente tem a cidade de Curitiba, que é capital do Paraná, que é uma cidade populosa também, mas em contrapartida nós temos também no Paraná cidades do interior como Londrina e Maringá, que são bastante populosas. Tá? São mais populosas do que a capital Curitiba? Não, mas elas são muito populosas e importantes porque existe uma concentração industrial nelas. Tá? Já em Santa Catarina, nós temos uma cidade que se destaca, que é Joinville. Joinville ela está localizada em uma área onde encontra-se o Vale do Itajaí. É uma região onde estão localizadas as cidades como Pomerode, como Blumenau, como Brusque, áreas onde há uma concentração da imigração alemã, onde há um desenvolvimento turístico muito grande, onde há um desenvolvimento econômico de agricultura também muito grande. E aí a gente vê que a região sul é uma região que domina a importância agrícola e pecuária. No entanto, é importante vocês saberem, como mostra o mapa aí, a respeito dos movimentos da população dentro do Brasil. E na região sul, a gente vê que muita gente, hoje em dia, atualmente, a população da região sul tem encontrado, sob o aspecto da agricultura e da pecuária, áreas, regiões onde eles possam investir o seu dinheiro. Como é isso? Ao longo do tempo, a região sul tem ficado uma região cara e muitos agricultores e pecuaristas têm investido seu dinheiro em terras na região centro-oeste principalmente. É uma região cuja vegetação é de cerrado, que tem sido desmatada ao longo do tempo para dar lugar à produção de soja, para dar lugar à produção de milho e principalmente um espaço para a produção pecuária, que é o gado extensivo, a produção pecuária extensiva, o gado criado solto no pasto. Exatamente por esse motivo, o nosso país
tem na região centro-oeste uma das maiores produtoras de carne do mundo e exportadoras também. Então, é importante que nós saibamos disso. Outras regiões, é a região norte e nordeste, para que o pessoal da região sul saia em busca de inserir indústrias, né, lojas, então suas marcas têm saído com o maior objetivo de nós encontrarmos espaço, isenção de impostos, mão de obra mais barata. Então, isso tem acontecido. E aí, nós já estudamos isso no passado, onde nós damos o nome de desconcentração, que se fazia comum na região sudeste. No entanto, a região sul tem buscado também, o pessoal da região sul, pessoal que tem terras, que tem recursos, dinheiro, tem buscado investir em outras regiões, dentre elas a região centro-oeste. Como nós vamos estar estudando para a próxima prova a região centro-oeste, a gente vai falar melhor sobre isso depois. Bom, mas alguns fatores influenciaram para esses movimentos migratórios. A gente sabe que regiões como a região norte e centro-oeste eram regiões muito afastadas. O Brasil ele passa a desenvolver, a prosperar a partir da década de 60. Então, a partir de 1964, a gente vê que os governos que vieram a partir dali passam a desenvolver formas para que pudesse levar o desenvolvimento econômico para essas regiões mais do interior do Brasil, tendo em vista que o mais desenvolvido economicamente eram as regiões que estavam às margens, né, do litoral, do Atlântico. E aí a gente vê que há um investimento na agricultura moderna. Percebam nessas imagens, a gente vê máquinas pesadas, máquinas essas que substituem a mão de obra, né, substitui o trabalho de 80, de 90 homens. Dessa forma, a gente tem um desenvolvimento, uma produção agrícola maior e em menor tempo. Então, em meio do cerrado, cujo terreno, relevo, o estilo, né, a forma de relevo facilita por ser mais plano. Não significa que seja o melhor relevo, porque no cerrado a gente tem um solo mais, como é que eu posso dizer, ácido, e que precisa de alguns tratamentos. No entanto, a tecnologia tem sido tão moderna que tem feito com que essa região, a região centro-oeste, venha a ser uma das regiões mais produtivas na questão da produção da soja, por exemplo. Nós perdemos para os Estados Unidos apenas. Nós somos o maior produtor de soja do mundo. Segundo maior, desculpem. E aí a gente tem, logicamente, o crescimento das fazendas e empresas que vieram da região sul. Fazendas e empresas agropecuárias. E aí aqueles pequenos e médios produtores que viviam na região sul passam a ser grandes produtores na região centro-oeste, porque investem o seu dinheiro em grandes propriedades, tendo em vista que o valor da propriedade passa a ser mais barato. No entanto, há uma certa preocupação, porque esses investimentos estão em áreas muito próximas à floresta amazônica, como, por exemplo, no estado do Mato Grosso. E no estado do Mato Grosso nós temos uma área que chama-se Arco do Desmatamento, que é uma área da Amazônia, que se estende pelo Mato Grosso, e onde está ocorrendo um grande desmatamento para dar lugar ao gado, né, à pecuária e também às lavouras, como cultivo de soja, como eu já falei anteriormente. E aí a gente vê que essa questão da ocupação populacional na região sul, ela foi feita aos poucos, paulatinamente. Primeiro, a gente tem a questão da ocupação do território brasileiro em decorrência da chegada dos europeus, dos colonizadores. Tempos depois, nós tivemos, né, o desenvolvimento de algumas regiões, sendo que o nosso país, que sempre viveu de matéria-prima, da agricultura, da mineração, sente dificuldade em uma determinada época em garantir a mão de obra. E aí o que acontece? Nós tivemos inicialmente, vindo da coroa portuguesa, a doação de terras, como as famosas Sesmarias, e depois veio em 1850 o que nós chamamos de Lei de Terras, ou seja, o acesso à terra era exatamente para quem podia comprar
e vender. Só podia comprar e vender quem tinha dinheiro. Neste meio tempo, passado o tempo, só os ricos, quem tinha muito dinheiro guardado, poderia adquirir suas terras, pois elas não eram mais doadas. E aí muita gente, a grande maioria da população brasileira, passava a se privar de terras, uma vez que você não tinha o recurso disponível, não tinha o dinheiro. Outra forma, anos depois, veio a Lei Áurea, que ocasionou na chegada depois de imigrantes, pois o governo brasileiro precisou fazer campanhas em outros países da Europa, como esse encarte aqui do estado de São Paulo, fazendo uma propaganda, né, para os países da Europa, principalmente a Itália e a Alemanha, para trazer esses europeus para cá. Por que eles? Porque tanto a Itália como a Alemanha vinha passando por problemas, por crises depois das guerras. E aí nós tivemos na Europa um processo de unificação, da qual modificou as ações políticas, e muitos europeus perderam suas terras, perderam seu emprego, começaram a passar fome, e muitos encontraram na oportunidade do Brasil, encontraram na oportunidade das campanhas que o Brasil fazia, que o governo brasileiro fazia para trazer europeus para trabalhar, principalmente na lavoura do café. Então, essas pessoas vieram para substituir a mão de obra escrava, né? Nessa época, nesse período, pouco antes da abolição da escravatura, e depois também, mais ainda. Então, o governo brasileiro se viu na situação de doar terras, de pagar passagem, financiar a viagem, garantir o trabalho assalariado aos imigrantes, coisa que não se fazia com os negros não tinham um pagamento, não tinham um salário. Então, começa no Brasil o trabalho assalariado e a concessão de terras, onde esses imigrantes vinham para ter o seu pedaço de terra e poder começar uma vida nova. Bom, muitos desses imigrantes, após a abolição da escravatura, quando os negros se tornaram livres e não tiveram a obrigação de estar nas lavouras, esses negros começam a ir para as periferias das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outros locais. Poucos ficaram no campo trabalhando no que sabia. E aí, os europeus partem para a região sul. Primeiro, tinha a questão climática, que facilitava muito, tendo em vista que a região sul está abaixo do Trópico de Capricórnio e é uma região cujo clima é mais ameno. Isso facilitou muito, né, com que muitos imigrantes se acostumassem com o fator climático e o relevo da região sul. O governo passa a doar terras nessa região, também por prevenção, para poder ali não perder as terras para os países vizinhos, como o Uruguai, como o Paraguai e a Argentina, que ameaçavam com frequência tomar posse novamente de um território que já tinha sido deles. Vale lembrar que a região sul do Brasil pertencia aos espanhóis, e quando houve, né, o Tratado de Madrid, a região passa a ser de Portugal. Essa outra parte, que hoje é o Brasil, passa a ser de Portugal, e posteriormente vem a ser, anos depois, território brasileiro. Por inúmeras vezes, o Brasil passou de perder uma parte dessas terras para os países de origem espanhola, de língua espanhola. E aí, uma das coisas que favoreceu os europeus no Brasil foi o governo brasileiro encaminhar esses europeus para a região sul e dar terras lá. Assim, eles tomariam conta de um território brasileiro, cuidariam das terras, o que não correria o risco de ninguém tomar posse novamente. Por esse motivo, a gente tem estatisticamente, né, designado que a região sul é composta mais por pessoas de origem branca, a maioria descendente de europeus. Então, nós temos poucos pardos, esse é um dado antigo, de 2006, mas os dados atuais também contam com esses números aproximadamente. Então, a gente tem um número de pessoas de origem negra bem menor
e pardos do que as pessoas de origem branca, os descendentes de europeu. E isso, no Brasil, é uma exceção da região sul, pois o Brasil ele conta com muita gente miscigenada, gente negra, pardos, ou que se intitulam negros, ou que se intitulam pardos, tá certo? E aí a gente vê que na região sul há uma concentração de quilombos. Aqui são municípios, vocês estão vendo aqui no Rio Grande do Sul, vocês estão vendo aqui em Santa Catarina muito pouco, e no Paraná alguns. São municípios onde encontram-se alguns quilombos. No Brasil, a gente tem em média 1.525 quilombos. No entanto, desses 1.525, só 167 são registrados por lei, determinados como quilombos mesmo. E os demais estão em processo, né? É como a reforma agrária, que tem que haver que haver uma divisão de terras, né? Toda a documentação tem que ser revista. O mesmo acontece com as comunidades quilombolas. Então, tudo é passado por órgãos como o INCRA, né? Para que possa ser considerado terras de comunidades quilombolas e possa ser registradas como tal. É importante que vocês saibam, né, que o governo ele não pode chegar também e desapropriar uma terra de qualquer maneira. Existe um estudo, um tempo para isso, e o processo é muito demorado. No entanto, é muito comum, né? Hoje a gente vê poucos negros na região sul, né, mas a maioria deles estão em áreas mais afastadas, nos locais considerados quilombos, tá certo? E aí a gente vê que a região sul, ela conta com grandes indicadores sociais, saúde, renda e qualidade de vida, longevidade. Esses são os pontos, os fatores dos indicadores sociais. E o IDHM, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, comparando com outros municípios, ele é grande, né? Então, a região sul, ela tem um IDH bastante avançado comparado com o de outras regiões. No entanto, é importante que vocês saibam que a gente tem também, lá na região sul, a desigualdade social, a falta de infraestrutura, a falta de moradia, a desemprego, a violência, né, principalmente nas grandes cidades, as cidades mais populosas como Porto Alegre e Curitiba. No entanto, a gente vê que, considerando o IDH do Brasil inteiro, o estado inteiro conta, aliás, o estado não, a região inteira, os 3 estados, contam com IDH de 0,831, considerado um IDH elevado. Importante a gente lembrar que quanto mais perto de 1, de 0 a 1 é o IDH, quanto mais perto de 1 é considerado um IDH elevado. E é o que acontece com a região sul. A gente vê que a educação é melhor, que a saúde pública também. Agora, para dar continuidade, nós vamos ver o tema 4, falando sobre as atividades econômicas dessa região, as existentes na região sul, tá? Então, elas têm, primeiro, quando a gente falou muito de soja, é porque a região sul, ela tem investido, ou seja, os produtores agrícolas da região sul têm investido em outras regiões, como, por exemplo, a região centro-oeste. Mas, desde 2015, a gente percebe que o PIB da região sul tem sido um PIB grande, ele vem em segundo lugar depois da região sudeste, tá bom? E aí, isso torna a região sul a segunda região mais industrializada até hoje, em 2020. Então, nós continuamos tendo uma região bastante industrializada, que é a região sudeste, principalmente porque lá nós temos um desenvolvimento industrial muito grande com o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, Espírito Santo, onde tem grandes indústrias. E aí a gente vê que a região sul também se compara ao sudeste, tendo em vista que ela vem logo em seguida, onde se destaca a água, moderno, principalmente na área de pecuária. Na agricultura, a gente vai ver um pouco mais adiante, que as pequenas e médias propriedades, diferente de outras regiões do Brasil, inclusive a nossa,
que a região Nordeste, as pequenas e grandes propriedades, as pequenas e médias, desculpem, elas se desenvolvem mais no Sul, porque aos europeus foram dados pequenos pedaços de terra que eles fizeram prosperar. Então, até hoje, as famílias, elas vivem desses pequenos pedaços onde eles desenvolvem ali a agricultura familiar. Já por parte da pecuária, a gente tem um processo de industrialização, onde há um investimento, percebam aqui a imagem de suínos, as criações de suínos e de aves é muito grande. Depois desse período de engorda e de criação, esses animais eles são abatidos em fábricas, né? Fábricas muito conhecidas que daqui a pouquinho a gente vai ver. E aí as produções agrícolas, como eu falei, elas ficam em pequenas e médias propriedades rurais. E aí os proprietários, as famílias, praticam o que nós chamamos de policultura, onde se planta de tudo um pouquinho. Se planta legumes, se planta frutas, cria-se animais, tudo na mesma propriedade. É diferente daqui no Nordeste, onde quando se tem uma grande propriedade, que são os latifúndios, há um investimento em um tipo de agricultura, que nós chamamos o nome de monocultura. Aqui em Alagoas, as grandes propriedades são mais voltadas à cana-de-açúcar, mas atualmente a gente vê que está havendo uma mudança para a pecuária também. As propriedades hoje têm crescido no sistema de produção pecuária, né, na criação de gado. Já no sul do Brasil, uma das coisas que também diferencia de outras regiões é o sistema de cooperativas, onde nas cooperativas, que são uma sociedade composta por vários agropecuaristas, ali o que eles produzem nas propriedades eles se unem, vendem em nome da cooperativa e dividem tudo por igual. E isso também facilita para que eles possam investir em pequenas indústrias dentro das suas próprias propriedades, ou seja, são a agroindústria. Tá bom, eu produzo soja e ali na minha propriedade eu vou produzir, né, o derivado, um produto derivado da soja, que é o óleo de soja. Isso é a agroindústria, né? Quem produz, quem tem criação de gado, principalmente o gado leiteiro, onde há as fábricas de laticínio, tudo isso voltado à agroindústria. Então, assim, outra coisa é a questão da agricultura, que tem um papel muito grande na região sul. Principalmente, o que se destaca é a produção de soja. E essa soja que ocupam ocupar também um espaço na região centro-oeste. Como eu falei, muita gente, dono de propriedade da região sul, vai em busca de investimentos na propriedade do centro-oeste para poder obter um maior lucro, para investir em máquinas e substituindo a mão de obra da população dos agricultores. A pecuária na região sul, como já foi dito, ela é bem dinâmica, a sua economia faz parte da indústria e a região sul ela é responsável por metade da produção de carne de suínos, tá? Onde é feita a engorda e a abatida, e a segunda maior produção de aves, só perde para a região sudeste na produção no abate e exportação de aves. Mas como vocês podem ver aí, na região sul, principalmente no estado de Santa Catarina, que estão inseridas fábricas como Perdigão, Sadia, Mauricéia, né, fábricas com marcas conhecidas no nosso país. Já o extrativismo da região sul, ele não é tão grande, tão extenso quanto o extrativismo da região norte, ou sudeste, no estado de Minas Gerais, ou norte no Paraná, porque não há uma jazida muito grande de minério de ferro. No entanto, Santa Catarina, ela tem uma grande produção de carvão. O carvão mineral, ele é explorado para os grandes fornos das grandes siderúrgicas, tá? E aí é produzido os cabos de aço, de ferro, os vergalhões, as barras de ferro, tudo isso oriundo do carvão mineral extraído de Santa Catarina, tá? E na parte da indústria, a indústria ela cresce muito por diversos setores, tá? É uma região muito industrializada, é a segunda
região mais industrializada do Brasil. E aí a gente tem pequenas comunidades, unidades agrícolas familiares, como já foi dito, nas pequenas e médias propriedades. Daí a necessidade de se manter uma infraestrutura para transportar toda a produção dessa região para os interiores ou até mesmo para outras regiões através de grandes rodovias. Então, daí há a necessidade de um grande investimento das rodovias, como a gente pode ver aqui uma boa rodovia do Rio Grande do Sul, que liga a outros locais, outras regiões, e também nas ferrovias. Além de ter um grande abastecimento de energia, principalmente pela usina hidrelétrica de Itaipu, que está na região sul, para favorecer, assim, o crescimento das indústrias. Então, onde tem indústria, tem que ter um bom estabelecimento, abastecimento de energia. E aí a gente tem outras indústrias. Enfim, nós temos aqui, continuando, tá? Aí se destaca, nessa região, o setor metalúrgico, que é muito importante na economia do nosso país, as inúmeras produções de alimentos existentes no território brasileiro, então muitas marcas de produção de biscoitos, produção de massa, como por exemplo a Balduco e outras existentes no Brasil, a indústria calçadista e têxtil, produção de roupas, móveis, principalmente os móveis planejados de grandes marcas, bebidas também, como a produção de vinho por conta da vinicultura existente na região sul, principalmente nas áreas das serras gaúchas. E aí a gente tem um mercado consumidor muito do sudeste, que é a região vizinha, que consome muita produção, né, o que ajuda na parte industrial, como também para destinar à exportação. E aí a gente tem, logicamente, que é mais concentrado de indústrias nas cidades próximas, né, a Porto Alegre e Curitiba, o que faz delas umas cidades mais populosas, em virtude dessa concentração de indústria. Então, nós temos, aí eu coloquei como exemplo, a Fábrica da Tramontina, a Marco Polo, que produz ônibus, né, os ônibus que a gente viaja. Nós temos também fábricas de roupa, como, por exemplo, a Hering é uma das inúmeras fábricas existentes nessa região. Tá? E no que se refere ao comércio e o serviço, o que mais cresce na região sul, assim como todo o Brasil, é o setor terciário. Mas o turismo principalmente se destaca, porque nós temos um turismo que nos leva aos grandes parques ambientais, como o Parque dos Caracóis, onde nós temos aqui visibilidade bonita e um pouco que sobra de Mata Atlântica. Nós encontramos também a cidade, áreas de litoral como Santa Catarina, né, a capital Florianópolis, e também Balneário de Camboriú, muito visitado turisticamente. Encontramos as cidades de origem europeia, cuja população traz os seus hábitos para a cidade na estrutura, como vocês estão vendo aqui, Gramado, nós temos Canela, temos Bento Gonçalves, Caxias do Sul, que são cidades das serras gaúchas, e também em Santa Catarina, cidades que já foram citadas, como Blumenau, Brusque, Pomerode, que são cidades de descendentes, né, de europeus, principalmente alemães. E, por fim, a gente tem também a área de lazer para as crianças, como também o Beto Carreiro, que é uma área de lazer, um grande parque temático que chama turisticamente a população, não só nacional, como internacional. Então, a gente tem a região sul, gente, para a gente poder finalizar, para vocês possam dar uma dinâmica, dar um investimento econômico. IDH é grande, por isso que a gente tem um investimento maior na renda, na educação e na saúde, porque existem vários segmentos, tanto no comércio, como na mineração, como também na indústria, principalmente o setor industrial. E com isso, a gente finaliza essa unidade, falando sobre a região sul, esses dois temas, tema 3 e 4, onde fala sobre o nível, né, da população da região sul, né, em relação ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, essa questão econômica dessa região tão importante para o Brasil. Então, na próxima aula, o que a gente vai estar vendo
falando sobre a região centro-oeste, ok? Então eu peço a todos que não deixem de assistir a aula gravada, mas antes, leiam o material didático que é o livro, depois vocês olhem os slides, para só depois vocês voltarem a assistir as aulas para facilitar o entendimento de todo mundo.